Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Eu começo esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Vamos iniciar então essa quarta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 29 de novembro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. Geraldo Alckmin afirma que nova proposta para a desoneração da folha de pagamento está em estudo. Hamas entrega a Israel uma nova lista de reféns que devem ser libertados nesta quarta-feira. Lula se reúne com empresários sauditas no segundo dia da agenda internacional pelo Oriente Médio. E a gente fala também sobre o aplicativo Hemovida para facilitar e incentivar a doação de sangue tão importante e necessária, ainda mais nessa época do ano. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou que uma nova proposta para a desoneração da folha de pagamento está em estudo. Além dessa mudança, ele disse que o governo tem outras medidas para beneficiar as empresas. Vamos ver. Alckmin garantiu que o governo deve apresentar uma proposta para os setores que estavam sendo beneficiados com a desoneração da folha ainda em dezembro. Em reunião com representantes de diversas entidades do setor privado, o presidente em exercício disse que o projeto está previsto para ser discutido assim que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad retornarem da viagem aos Emirados Árabes. Na semana passada, Lula vetou integralmente a proposta aprovada pelo Congresso Nacional, que prorrogava até 2027 a medida que estabelece que a contribuição para a Previdência Social de 17 setores produtivos seja entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta, em vez da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento. Sem a prorrogação, a medida vale só até o dia 31 de dezembro deste ano. Alckmin lembrou que a desoneração de folha já existe na área rural para a pessoa física e não teve perda de receita, com a mudança da fonte de contribuição. Na reunião, Alckmin também acrescentou que o governo estuda uma nova versão do programa Desenrola, que possibilita a renegociação de dívidas para beneficiar também as empresas. Nós tivemos, especialmente há meses atrás, taxa de juros muito elevada, e muitas empresas, vindo ainda de problemas do tempo da Covid, da pandemia, tiveram dificuldade. Então há necessidade, sim, de se ter uma discussão, da mesma forma que se buscou um desenrola para as pessoas, ter um desenrola para as empresas. Bom, e o Congresso aprovou um projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país. A medida foi denunciada por ambientalistas dias antes da Conferência Climática da ONU em Dubai. O texto do chamado PL dos agrotóxicos foi aprovado com alterações pela Câmara dos Deputados em fevereiro do ano passado. Agora deve ser sancionado pelo presidente Lula. O projeto modifica as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos, concedendo ao Ministério da Agricultura a liberação desses produtos e transformando os órgãos vinculados ao meio ambiente e à saúde como consultivos. Mas a norma mantém na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a palavra final sobre sua proibição. A iniciativa gerou polêmica entre ambientalistas e o agronegócio no Brasil, principal produtor e exportador de soja e um dos maiores fornecedores de grãos do mundo. Seus defensores afirmam que a nova lei vai modernizar o poderoso setor agrícola, aumentará a produção, reduzirá os preços dos alimentos e vai trazer mais segurança alimentar para o país. Ambientalistas alertam sobre os riscos para a saúde e o meio ambiente. A porta-voz do Greenpeace no país, Mariana Campos, considerou uma vergonha para o Brasil a aprovação do projeto na semana que antecede a COP28, a cúpula do clima da ONU, e contraditório com a agenda ambiental proposta pelo governo. E por falar em meio ambiente, o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, está sendo mais destruído que a Amazônia. O levantamento do último ano foi divulgado nesta terça-feira pelo governo e quem traz para a gente mais informações é a nossa repórter Jaqueline Fonseca. O desmatamento no Cerrado aumentou 3% entre 2022 e 2023. Aumentou 3% e alcançou 11 mil quilômetros quadrados. Essa área supera o desmatamento na Amazônia e equivale ao tamanho da capital do Amazonas, Manaus. Os dados
foram divulgados pelo governo federal nesta terça-feira e apurados pelo sistema PRODES Cerrado, coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. O Maranhão foi o estado que registrou maior desmatamento, seguido por Tocantins, Bahia e Piauí. O Cerrado é um bioma fundamental para a manutenção do abastecimento de água no país e, por isso, essencial para o bom desenvolvimento do agronegócio. Com aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, ocupa cerca de 25% do território brasileiro. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre as principais causas para o aumento do desmatamento no Cerrado estão a dificuldade de monitorar a legalidade do desmatamento vinculado às atividades econômicas e o manejo inadequado do fogo. Um plano de ação para a prevenção do desmatamento foi lançado e entre as medidas previstas estão o aumento da fiscalização. E agora a gente muda de assunto e fala sobre a situação no Oriente Médio. O Hamas entregou ao governo israelense uma nova lista de reféns que devem ser libertados nesta quarta-feira. Familiares de pessoas do 6º grupo de reféns já estão sendo notificados. O acordo de trégua prolongado já dura 6 dias. E nesta terça-feira, um outro grupo de 12 reféns, composto por 10 israelenses e 2 cidadãos tailandeses, foi libertado pelo Hamas e, segundo autoridades, em contrapartida, 30 palestinos também foram soltos das prisões israelenses. As reféns, todas mulheres, libertadas na noite desta terça-feira na faixa de Gaza pelos movimentos palestinos Hamas e Jihad Islâmica, chegaram a Israel via Egito, informou o exército israelense. As reféns foram entregues por combatentes do Hamas encapuzados e armados às autoridades da Cruz Vermelha em Rafah, no sul de Gaza. O grupo foi levado para hospitais israelenses, onde se reunirá com suas famílias. A trégua entre Israel e Hamas foi prorrogada nesta terça-feira para permitir a libertação de mais reféns israelenses e detentos palestinos. Bom, e os Estados Unidos enviaram nesta terça-feira o primeiro de 3 aviões militares ao Egito para fornecer ajuda humanitária aos civis de Gaza durante a trégua nos combates decretada entre Israel e o grupo Hamas. Esse é o primeiro voo do exército americano com alimentos, suprimentos médicos e equipamentos de inverno desde o início do conflito. Os voos começam um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmar que aproveitaria a prorrogação da trégua para enviar mais ajuda a Gaza. As necessidades humanitárias em Gaza exigem que a comunidade internacional faça muito mais. Os Estados Unidos estão comprometidos com esse esforço, disse Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, em um comunicado. Sullivan acrescentou que Biden está trabalhando para mobilizar a comunidade internacional para aumentar rapidamente o apoio a um apelo da ONU. A primeira aeronave chegou ao Egito com 24,5 toneladas de suprimentos médicos e alimentos, de acordo com a Agência Americana para o Desenvolvimento. Segundo uma pesquisa, habitantes de Gaza eram hostis ao Hamas antes mesmo do brutal ataque do grupo a Israel no dia 7 de outubro. O estudo revelou que 2/3 da população de Gaza, submetida ao bloqueio israelense, não confia no movimento islamista. Os moradores da faixa de Gaza se sentem presos entre a ocupação de Israel e a ditadura dos movimentos palestinos. É o que afirma a cientista política da Universidade de Princeton, Amani Jamal, autora da pesquisa O que os palestinos realmente pensam do Hamas. A 8ª edição do estudo foi realizada nos territórios palestinos entre o final de setembro e 6 de outubro, com uma amostra de 790 pessoas na Cisjordânia e 399 na faixa de Gaza. A pesquisa foi interrompida pelos ataques do Hamas em Israel. Where we ask people, who do you blame? Who do you blame for the economic Quando perguntamos às pessoas quem você culpa pelo problema econômico, pensamos que o principal culpado seria Israel por causa do bloqueio. Mas a maioria das pessoas citou a corrupção do Hamas, mais do que o bloqueio de Israel. Acho que isso não quer dizer que o bloqueio de Israel não seja importante ou não faça parte da mentalidade dos palestinos. O que os palestinos dizem nessa pesquisa é que, dado o bloqueio israelense, é um insulto ao povo da Cisjordânia e de Gaza que seus governos também sejam corruptos. Portanto, é como acrescentar insulto à injúria. So it's like kind of like adding insult to injury.
Com seu colega Michael Robbins, Jamal criou o Barômetro Árabe, em tradução livre, que desde 2006 realiza estudos sociológicos e pesquisas de opinião a cada 2 anos em 16 países do Oriente Médio e Norte da África. Sem eleições desde 2006, o estudo recente revelou que 2/3 da população de Gaza, submetida ao bloqueio israelense, não confiam no Hamas. What we found in Gaza among Gazans, and this is especially O important. que encontramos entre os habitantes de Gaza, e isso é especialmente importante devido ao argumento de que toda a faixa de Gaza apoia o Hamas e, portanto, toda a faixa de Gaza deve ser responsabilizada pelas ações atrozes do Hamas, não estamos encontrando evidências disso no Barômetro Árabe. O que descobrimos é que 67% dos palestinos em Gaza tinham pouca ou nenhuma confiança no Hamas no período anterior aos ataques. Period right before the attacks. Em relação a uma possível solução para os problemas na região, a pesquisa apresenta que, antes da guerra, 80% dos palestinos entrevistados queriam um acordo negociado com Israel. Destes, 56% eram a favor de uma solução de 2 estados e os restantes a favor de um estado ou de uma confederação. Jamal ressalta que a população de Gaza parecia favorável à criação de 2 estados, a uma reconciliação pacífica com Israel, com base nas fronteiras de 1967. E veja a seguir, Lula se reúne com empresários sauditas no 2º dia da agenda internacional pelo Oriente Médio. E você já conhece o Hemovida? É um novo aplicativo para facilitar e incentivar a doação de sangue. Os detalhes a gente te conta depois do intervalo. É já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8h45 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques do cenário nacional. Nessa quarta-feira, todas as linhas do transporte público sobre trilhos operam normalmente em São Paulo, após um dia de greve de funcionários estaduais. Na terça-feira, a população enfrentou aí um dia de caos, com filas, ônibus lotados e muito trânsito para conseguir se deslocar, enquanto estações de trens e de metrô ficaram fechadas. Trabalhadores da Sabesp, da área da educação do estado e do município de São Paulo, também voltam ao trabalho após a adesão das 24 horas de paralisação encerrada à meia-noite de ontem. Os trens voltaram a operar, portanto, com a abertura das estações às 4 horas na CPTM e às 4h40 no caso do metrô. De acordo com os sindicalistas, foram propostas ao governo 3 alternativas à greve, todas negadas. A suspensão da tramitação do projeto de privatização da Sabesp, um plebiscito para a população votar sobre o tema e catraca livre, todas negadas, como eu falei anteriormente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a greve não tratou de reivindicações trabalhistas, e sim de cunho político, e deixou claro que a manifestação não impedirá que o governo continue a trabalhar nas privatizações para o Estado. Bom, e a forte chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo nessa terça-feira causou muitos transtornos e complicou ainda mais a volta para casa em um dia de greve do metrô. Toda a capital paulista foi colocada sob estado de atenção para alagamentos a partir das 4h30 da tarde. Vamos ver. A chuva, que começou no fim da tarde dessa terça-feira, provocou muitos transtornos na cidade de São Paulo e em regiões vizinhas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências na Prefeitura Paulistana, toda a capital foi colocada sob estado de atenção para alagamentos. No extremo leste da cidade, o córrego do Lajeado, que fica no Itaim Paulista, subiu muito e ameaçava transbordar. A Avenida 23 de Maio, que liga o centro à zona sul da cidade, ficou intransitável nos 2 sentidos e atrapalhou ainda mais o paulistano que tentava voltar para casa em um dia de greve do metrô. Também houve trechos alagados em Pirituba, na zona norte, e no Butantã e na Lapa, na zona oeste. Na Avenida dos Bandeirantes, na zona sul, uma árvore caiu em cima de 2 carros. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, às 6 da noite, a circulação de trechos do trem foi interrompida por causa de pontos de alagamentos provocados pelas tempestades.
A Defesa Civil emitiu alertas de chuvas para a região metropolitana de São Paulo com possibilidade de raios. Alagamentos foram registrados em Guarulhos. A chuva provocou também interdição de trecho da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, em Caieiras, na Grande São Paulo. Em Jandira, um adulto e uma criança foram resgatados de um veículo que estava sendo arrastado pela enxurrada. Em São Caetano do Sul, uma casa no bairro Boa Vista desabou. Conforme o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. E a última semana de novembro promete dias chuvosos em praticamente todo o estado de São Paulo e há previsão de mais trovoadas. Bom, e o presidente Lula começou o último giro internacional do ano. Nessa terça-feira, o presidente se reuniu com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita para discutir investimentos na economia brasileira. A nossa repórter Jaqueline Fonseca, ela volta agora trazendo esse primeiro dia de agenda e também as expectativas para hoje. Lula chegou a Riad, capital da Arábia Saudita, na manhã desta terça-feira pelo horário de Brasília. O presidente liderou uma reunião ampliada entre ministros brasileiros e autoridades sauditas para discutir a atração de investimentos. Depois deste encontro, Lula se reuniu privativamente com o primeiro-ministro e herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Neste encontro, além de investimentos, o presidente conversou sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Lula está acompanhado de uma grande comitiva de ministros. Quase todos os membros do primeiro escalão do governo federal participam desta viagem. Entre eles, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. O objetivo da viagem é apresentar projetos e aumentar as relações comerciais e de parceria nos setores de energia, agricultura e indústria, além de propostas e projetos do novo PAC, para atrair investimentos relacionados à infraestrutura. Segundo o governo federal, os sauditas já sinalizaram a intenção de investimentos na casa de 10 bilhões de dólares em vários setores da economia brasileira. E um grupo de trabalho será criado para acompanhar essas negociações. E agora vamos formalizar nessa viagem um grupo de trabalho que envolva ministros, tanto do governo brasileiro como sauditas, para materializar esses investimentos que vão desde a área de energia, passando pelas energias renováveis, a área da segurança alimentar, produção de alimentos, da infraestrutura, produção de proteína, de grãos, enfim. Eles têm um interesse em aumentar a presença brasileira aqui na Arábia, inclusive com a vinda de empresas nacionais para produzir aqui, como também investir no Brasil. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que, além de investimentos no setor aeroportuário, o governo apresentou aos sauditas propostas para ampliar a participação de empresas aéreas da Arábia Saudita nas operações da aviação civil. Além disso, estamos trabalhando para levar novas companhias aéreas para o país, para que a gente possa buscar novos voos internacionais, mas também mostrando todo o potencial do Brasil, que esse ano vamos chegar a 105 milhões de passageiros e podemos, nesses próximos 5 anos, chegarmos a mais de 130. E para isso nós vamos precisar de novas companhias. É isso que a gente está apresentando à Arábia Saudita, a possibilidade deles virem começar a operar no Brasil, que será muito benéfico para o país. Amanhã, o presidente Lula continua na Arábia Saudita, onde realizará 2 agendas oficiais. Depois, seguirá para Doha, capital do Catar. O Catar tem sido um importante mediador entre Israel e Hamas desde que foi deflagrada a guerra no dia 7 de outubro. Nesta agenda, o presidente deverá negociar a liberação de brasileiros que seguem na faixa de Gaza, além de uma trégua humanitária naquela região. Depois disso, Lula seguirá para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para participar da COP28, onde discutirá mudanças climáticas e políticas de meio ambiente. Nós estamos indo para a COP para protagonizar a transição energética justa e inclusiva. O Ministério da Saúde criou um aplicativo para facilitar as doações de sangue no país. A plataforma Hemovida está integrada ao Conect SUS. Quem traz agora os detalhes é a repórter Maria Clara Leite.
O anúncio da criação da plataforma foi feito no último sábado, Dia Nacional do Doador de Sangue. E o mini-app já está disponível para download gratuito nos sistemas iOS e Android. Segundo o Ministério da Saúde, por ser integrado ao Conect SUS, o Hemovida vai fazer uma ponte entre os possíveis doadores e os hemocentros da rede pública, já que visa conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue em níveis seguros. O doador terá acesso à localização da rede de saúde mais próxima para identificar onde doar e receber informações sobre os serviços disponíveis em cada unidade. A pessoa também terá informações detalhadas sobre quem pode doar, como doar e os cuidados que devem ser tomados no dia da doação de sangue. Mas a gente já lembra aqui que para ser um doador é necessário ter de 16 a 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos, sendo que os menores de idade precisam de autorização dos responsáveis e as pessoas com mais de 60 anos precisam já ter doado antes. Os homens podem fazer 4 doações por ano e as mulheres 3. Com o mini-app Hemovida, o doador ainda terá uma carteira virtual com o histórico de doações e informações de saúde tipo sanguíneo, o que é um registro aí bastante útil em situações de emergência. E o doador também poderá optar por fazer uma autodeclaração de doação de sangue no aplicativo para manter um compromisso com a causa. Cerca de 1,4% da população do país doa sangue, o que está de acordo com os parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Mas o Ministério da Saúde brasileiro atua para aumentar esse índice, porque esse sangue doado é usado em várias situações, como atendimentos de emergência, cirurgias de grande porte e também tratamentos de doenças, como o câncer. Então, se você puder, faça a sua parte, entre ali no aplicativo e doe sangue. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até já!